Na manhã de hoje, a Polícia Civil de Minas Gerais, em Uberlândia, deflagrou uma ação de investigações sobre fraudes relacionadas a um banco digital. Os prejuízos são enormes, eles ultrapassam R$250 mil. Quem vai trazer as primeiras informações é o repórter Lucas de Carvalho, primeiro a participar do Cidade Alerta Minas, ele que está na delegacia de plantão. E também tem mais informações, vamos falar ao vivo com a delegada. Isso porque, gente, golpe sempre acontece com as pessoas que não estão aguardando, né? Que não estão esperando. Aquelas pessoas que fornecem algum dado ou que nem fornecem, né, Lucas? Mas acabam tendo prejuízo e muito prejuízo, como foi o caso de várias vítimas aqui em Uberlândia. Boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite para você que acompanha o Cidade Alerta. Olha, nesse caso, Carol, forneceram os dados e forneceram de uma maneira completamente inusitada. Porque olha que tristeza, esse casal que foi preso, que eram as duas cabeças ali de todo esse golpe, uma mulher de 38 anos, um homem de 39, que foram as pessoas responsáveis por organizar esse esquema ali, utilizaram ali alguns nomes, né, deles inclusive, de parentes e de uma mulher, por exemplo, que trabalhava como catadora e que passou os dados dela por acidente. Eles teriam ali quase que chantageado, era uma espécie de golpe mesmo que eles passaram com ela. Eles falaram que um aplicativo de entregas, né, de delivery de comida, estava com uma promoção e que passando ali uma foto da identidade dela, passando os dados dela, ela poderia ali ter acesso a sanduíches de forma gratuita. E ela acabou caindo nisso e passou esses dados super sensíveis, né, para esse casal que acabou usando isso de uma maneira horrenda ali, né, Carol? E com isso, com o nome dessa senhora e de mais outras pessoas, eles arquitetaram todo esse golpe que já soma ali mais de R$250 mil em prejuízo e que dessa instituição de banco, desse banco digital, eles tiraram mais de 500 maquininhas de pagamento, aquelas que a gente usa ali que por aproximação, para inserir o cartão, alegando que teriam defeitos nessas máquinas e pediam cada vez mais maquininhas, até que, claro, esse banco digital desconfiou, acionou a Polícia Civil e descobriu esse esquema criminoso que a doutora Lia Valek vai explicar para a gente agora com mais detalhes, porque foi uma excelente ação da Polícia Civil, inclusive, que conseguiu já identificar e localizar vários dessas pessoas ali que estão envolvidas nesse esquema, não é isso, doutor? Sim, foi um trabalho da Polícia Civil, através da inspetoria da Delegacia Regional de Uberlândia, que tendo acesso às informações previamente levantadas pela própria vítima, esse banco digital, iniciou a investigação e conseguiu chegar a esses dois autores, além dos outros nomes que eram utilizados para adquirir essas máquinas, e eles adquiriam, mas não eram comerciantes e vendiam essas máquinas num aplicativo também de venda e alegavam para a empresa que as máquinas tinham dado defeito. E a empresa mandava novas máquinas e aí eles vendiam essas novas máquinas até chegar nesse montante aí superior a 500 máquinas que foram pedidas e vendidas, e esse prejuízo que você mesmo mencionou à vítima, ao banco. E olha só, até o momento a polícia já conseguiu achar, né, apreender 21 maquininhas, é isso? É o número certo? E isso, essas máquinas chegaram hoje. Então, houve inclusive esse flagrante aí da receptação, vamos assim dizer, né, dessas máquinas. Eles receberam essas máquinas que com certeza iriam também colocar à venda aí, causando ainda mais prejuízo. Mas foram impedidos pela ação da Polícia Civil. Pois é, olha isso, só hoje então outras 21 máquinas estavam sendo recebidas. Eu estava até conversando com a doutora aqui antes, não se sabe ainda qual que era o período de tempo de atuação desse grupo criminoso, né? Então, imagina se a polícia não tivesse feito esse trabalho e isso se estendesse ainda mais. Foram 500 maquininhas, mas a gente poderia estar falando de muito mais, né, doutora? E tudo isso começou com esse casal, mas se estendeu para outros membros, né? No total são 6 pessoas envolvidas e essa mulher que foi induzida ali ao erro? Sim, é um casal que foi induzido, que você mesmo contou, né? Que eles se aproveitaram da simplicidade, da ingenuidade desse casal, que são catadores de reciclável, e pediram, e eles deram esse lanche alegando que era uma promoção da empresa. Então colocaram lá o telefone no rosto deles para tirar a foto, né, para que conseguisse fazer o cadastro. Aí foi utilizado também o nome da mãe, da autora, e de uma outra pessoa que nós ainda não conseguimos identificar. Temos os dados, mas ele ainda não foi localizado. Pois é, o trabalho da Polícia Civil então continua ainda para entender se há uma
amplitude maior da atuação desse grupo ainda, mas todos são aqui de Uberlândia, pelo menos até o momento. Sim, todos são de Uberlândia e as investigações continuam para chegar a outros autores, caso existam, e identificar essa pessoa que nós já temos a qualificação. E doutora, eu te fazer uma pergunta para até deixar mais claro para o telespectador, eu imagino que talvez você saiba responder, mas se não, não tem problema algum, sei que é uma pergunta mais complicada. Para essa instituição que a gente está falando aqui agora, tem algum tipo de custo que a pessoa pagava para adquirir essas maquininhas ou para essa pessoa era completamente isenta e esse custo ia apenas para essa instituição bancária? O custo é da instituição porque as máquinas são fornecidas para que essa pessoa, um comerciante, possa fazer vendas utilizando essa máquina. Então, para essas pessoas não havia o custo, até por isso que eles pediam, né? Essas máquinas, mas a intenção não era, né, comercializar nada, era realmente causar esse prejuízo, induzir essa empresa a erro e causar esse enorme prejuízo. E olha só, Carol, a gente estava estudando aqui recentemente, inclusive, falando um pouquinho mais sobre o crime de receptação. O que é a receptação? É a pessoa que vai adquirir, comprar ali algum item que tenha sido produto de crime. E quando a gente fala que essa instituição financeira já recebeu um prejuízo enorme, já podemos mensurar ali a gravidade dessa situação. Mas tem um problema ainda maior, né, doutora? Porque as pessoas que compraram essas maquininhas, e são mais de 500 vendidas até agora, também podem responder por receptação. Talvez até receptação culposa, ou ali se forem terceiros de boa fé, né? Às vezes não sabiam, não poderiam desconfiar. Essas maquininhas, elas eram vendidas por um preço abaixo do mercado, acima. Como que era isso, pra gente saber se essas pessoas que compraram podem até ser responsabilizadas por isso também? Esses detalhes fazem parte da continuidade das investigações, mas é importante, né? A gente está falando aqui com a população de que nenhum tipo de compra em que você tenha certeza, né, da procedência, você deve ter certeza da procedência daquilo que você está adquirindo. Ela não deve ser feita, porque você pode sim estar adquirindo um bem produto de crime e isso te trazer responsabilidade penal, seja culposo ou doloso, mas é um constrangimento, né? Acaba tendo uma situação ali para ter que responder, então nós só devemos adquirir, né, hoje a venda digital aí, através dessas empresas, ela é interessante, né, para que a gente possa realmente adquirir e vender, mas temos que ter todo o cuidado quando estamos fazendo uma compra. E delegada, no momento, então, a linha da investigação caminha mais para o estelionato, né, para o golpe financeiro, é isso? Sim, os autores foram presos, a prisão foi ratificada pelo estelionato e serão encaminhados para o presídio Jaci de Assis. Perfeito. Eu tinha falado até de uma senhora, né? Na verdade é um casal, peço até desculpas aqui. Como que está a situação desse casal? A gente pode falar um pouquinho mais? Eles foram, a polícia esclareceu essa situação, do que aconteceu para eles foram liberados, foram ouvidos? Foram liberados, fica evidente, né, que eles realmente foram enganados, então não há nenhum tipo de responsabilidade em relação a eles. Perfeito. Existe alguma forma dessa empresa reaver esse prejuízo? Não, né? Infelizmente esse prejuízo ali de mais de 250 mil foi perdido e agora é só trabalho para reconquistar isso mesmo. Dificilmente, né, essas máquinas conseguem ser identificadas, já que não há nenhum tipo de localização nelas, então acredito que talvez não seja possível recuperar. Pois é, doutora. Uma última pergunta para eu já te liberar aqui também, por uma curiosidade minha. Às vezes aquele termo do esquema de pirâmide fica um pouco em aberto para a gente. O esquema de pirâmide seria uma pessoa que compra por um valor, revende por outra, pessoa compra mais um, revende por um valor acima. Nesse caso, mesmo que esse banco digital ele tenha sido induzido ao erro, a gente pode falar que a gente está trabalhando com uma situação de esquema de pirâmide ou não tem nada a ver? Não, eu acredito que não. Essa foi realmente um golpe, né, praticado contra a empresa. Então não se trata de um esquema de pirâmide. Não, perfeito. Delegada, muito obrigado, viu, pela participação aqui. E vou aproveitar o gancho que a delegada fez aqui, a doutora Lia Valé, que conversou com a gente, com o cuidado na hora de comprar esses determinados itens, né, que muitas vezes são produtos de crime e não tem como saber. Então sempre exigir a nota fiscal, observar ali o valor, se está acima, se está abaixo, geralmente vai estar muito abaixo do valor de mercado e comprar, claro, também de pessoas que sejam confiáveis. Sempre desconfiar de valores que brilham os olhos e também de situações ali que aparecem de uma forma muito curiosa, inusitada. Por exemplo, já que a empresa faz esse tipo de entrega da maquininha de forma gratuita, recorrer direto à empresa e não tentar comprar ali em outros sites que fazem esse tipo de venda, de compra ali desse tipo de item, porque a pessoa que compra, igual ela falou, seria uma segunda fase ainda dessa investigação, ainda não podemos entrar tanto nesses detalhes, mas a pessoa que não se atenta a esses detalhes pode sim ser
responsabilizada depois pelo crime de receptação culposa, que quando não há ali a intenção de cometer o crime de receptação, que é comprar, receber esse produto que é fruto de crime, mas que ainda assim faltou ali uma verificação, uma responsabilidade da parte desse comprador, que pode acarretar em mais de 1 ano de cadeia para essa pessoa, se não ficar ali atenta a essa situação. Então eu deixo, claro, esse gancho aí que a doutora Lia Valek passou para a gente, para o cuidado na hora de fazer esse tipo de aquisição de determinados produtos. Não é isso, minha amiga? Com certeza, Lucas, obrigada, viu, pelas informações, obrigada, doutora Lia Valek, também falando conosco aqui ao vivo no Cidade Alerta Minas, e fica não só esse alerta, né, gente, de ter o cuidado de comprar diretamente da fonte, de comprar não, porque afinal de contas o banco digital, ele libera de forma gratuita essa maquininha para os comerciantes trabalharem, então não há necessidade de comprar, ponto, primeira questão. Agora, muito cuidado também com seus familiares, aqueles familiares que são mais idosos ou que têm menos informações acerca desse mundo digital, que está um boom muito grande, principalmente desde a pandemia para cá. O número de estelionato cresceu 473%, de acordo com a própria Polícia Civil de Uberlândia. Isso a gente está falando só aqui da nossa cidade, mas é um contexto geral também em todo o Brasil. Então, muito cuidado com os seus entes queridos. Oriente, esteja sempre perto, não deixe que façam transações fornecendo dados pessoais, por exemplo, para pessoas desconhecidas. Sempre quando há uma oferta grande demais, acima do mercado, você vai ter mais lucro. Desconfie sempre, desconfie sempre. Esse é o primeiro passo para não cair em golpes como esse aí. Parabéns para a Polícia Civil por esse trabalho que foi desencadeado hoje pela manhã com essas prisões, e parabéns também por alertar as vítimas, né? Porque afinal de contas, imagine só quantas pessoas podem ter sido vítimas nesse caso aí, com um prejuízo de mais de R$ 250 mil.